Como que vai ser meu teste para inserir? Até bem um pouquinho menor do que o outro. Eu vou mostrar aqui. Eu vou copiar e colar e a gente explica lá no próprio código. Deixa eu corrigir a indentação aqui. Certinho, cuidado para não dar indentação errada e colocar um teste alinhado a outro teste. Isso é um erro que é normal acontecer. Mesma coisa, faz a restrição. Uma coisa interessante aqui, eu estou querendo testar a inserção. Então eu quero testar o método post. E aí meu post vai passar o URL e passar os dados que eu quero inserir. Então esses dados são os dados que eu quero inserir. E aí depois eu faço os meus testes. Quais são os meus testes? Eu verifico, eu vou fazer o seguinte, eu estou obtendo como filter que eu não quero dar erro, e eu peguei a Carol com essa data de nascimento. Eu fiz um filtro obtendo ela. Se esse filtro tiver tamanho 0, eu vou querer acusar, falar, não foi possível encontrar instância inserida. Então eu estou fazendo um assert not equals, que se a minha instância ela não pode ser igual a 0. Se for igual a 0, eu vou mandar a mensagem, não foi possível encontrar a instância inserida. Por isso que é o assert not equals, que não pode ser igual a 0. Então, se o meu tamanho for igual a 0, eu mando a mensagem de erro. Sempre pensar no oposto é meio, às vezes, a gente tem que travar um pouquinho para pensar. E aí depois você tem um assert equals, que assim, eu tenho que falar que foi esse, eu não posso deixar que a instância seja inserida mais de uma vez. É uma boa e uma excelente prática de programação por mensagens bonitinhas para cada erro, para você entender por que deu erro. Então é muito importante fazer isso. E aqui você testa justamente a inserção. Vou testar só a inserção aqui para vocês verem. Vou salvar isso aqui. Qual que é a classe? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o nome da classe, ponto, o nome do método que você vai testar. Ele vai fazer a mesma coisa, lembrando, cada teste é independente um do outro. Então, quando você rodar esse teste, ou se você rodasse os dois, para cada teste ele vai rodar o Serap. Então, como que você faz para testar esse elemento? Você quer testar só um deles. Como que você faz para testar o teste inserir? O que você vai fazer? Então, como que você vai fazer para testar só o teste inserir? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer Python 3, manage teste, e aí você dá um espaço. Aí você tem que saber todos os comandos, né? Você vai lá e todo o endereço completo é appprojeto.testes. Teste pessoas views. O método que você quer testar. Ótimo, testou e funcionou. Vamos supor que às vezes eu vou lá e não insiro a pessoa. Verifiquei se é válido e não inserir a pessoa. Aí se eu fizer isso, ele vai dar um erro, cruzar erro que ele não inseriu. É legal você testar para ver se o teu teste está funcionando, fazendo a condição de erro. Isso é muito legal. Que aí você vê se efetivamente o teu teste funcionou. É bom testar o teste. É interessante. Por isso que eu gosto de mostrar isso. Então é legal testar até as duas mensagens e tal. Aqui esse é meio, às vezes, você pode testar o salvar duas vezes também, mudar alguma coisa na bio e salvar duas vezes, justamente para você testar as duas condições. Você pode testar todos os testes também, né? Se você testasse todos os testes, o que acontece? Aqui você está testando todos os testes, está na classe testes. E aí rodou os dois testes, lembrando, ele vai fazer um teste independente do outro. Tanto que, assim, um teste independente. Se eu inserisse alguma coisa aqui, eu vou excluir e aí no teste inserir não vai ser afetado. E aqui para atualizar, o atualizar é bem parecido, eu vou mostrar aqui.
bem parecido a inserir, né? Como era de se esperar. Mesma coisa, a diferença é que eu peguei a primeira pessoa para atualizar. Eu posso pegar qualquer uma, eu decidi pegar a primeira, né? E aí eu vou lá e faço o teste. Então, como que eu vou fazer o teste? Aqui eu fiz um teste bem simples, né? Eu peguei a pessoa, inseri uma pessoa que eu inseri lá no meu... Lembra que aqui, ó, por que eu estou usando self pessoas inseridas? Que eu deixei aqui no meu atributo, né? Aí eu coloquei as pessoas inseridas na posição 0. Eu tenho garantidamente que eu tenho uma posição 0 lá. E aí eu vou lá e pego a URL de atualizar com o ID keywords, que isso daqui é interessante, né? Eu não mostrei no inserir, mas se você tem que passar como parâmetro alguma coisa, você tem que usar isso aqui para você passar como parâmetro. E aí você faz um post passando a URL e passando os dados da atualização. Então aqui a URL com a instância, referenciando a instância que você quer atualizar. E aqui você faz um post com o que você está atualizando. Você está atualizando para isso. E aí aqui o que eu faço? Eu pego a instância do ID e verifico também se eu consigo encontrar a instância atualizada. Eu poderia ter feito uma coisa melhor aqui também, né? Eu poderia colocar aqui, em vez de pelo ID, eu poderia encontrar ela passando todos os parâmetros aqui, ó, nome igual a o nome que eu estou atualizando, né? E data de nascimento igual a date 2020 23. Cuidado se vocês colocarem 01 aqui, dependendo, agora não ia dar problema nenhum, mas dependendo dele é base octal. Aqui eu já tenho o date, né? Então eu já dei um import no date. Então eu vou fazer um filtro pegando esse daqui. E aí se o meu essa pessoa, nem precisa, isso daqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, por isso ficou lista de pessoas Carol, mas se essa pessoa for igual a 0, eu não achei essa instância que eu busquei aqui. Então vamos fazer já o teste. E aí era melhor esse teste, né, que eu já verifico o nome da pessoa. Então aqui eu vou testar, eu posso testar todos os testes ou testar o atualizar. É bom testar só ele para não ter que ficar gastando tempo à toa, né? E às vezes também vamos supor que tem algum erro, mas você não quer pensar naqueles outros erros, você quer pensar só nesse erro. Aqui deu indentation error. Esse negócio de dar Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes dá indentation error. Então é legal dar um tab aqui, ó. E às vezes só de dar um tab mudando, isso é um erro natural no Python. Tá vendo? Agora funcionou. De novo, eu gosto de mostrar os erros. Aqui então você conseguiu funcionar, e se você não conseguisse, se eu não atualizar, se criasse um novo, etc., ele não ia conseguir achar. Por que criar um novo não ia achar? Porque aqui eu usei o ID, né, de outro que eu vou atualizar, eu quero confirmar dele. Então aí você ia conseguir verificar. De novo, é bom testar o teu teste para ver se está funcionando.